bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Fábrica 2030, esta que é a conferência anual organizada pelo jornal Eco. Este ano, a organização desta conferência conta com o apoio da Accenture, também da Antas, da Cunha, da EDP, da Fidelidade e do Santander. A todos o nosso agradecimento. Neste dia 10 de novembro, aqui na Alfândega do Porto, propomos-nos encontrar resposta ou respostas para a pergunta: que indústria do futuro queremos para o nosso país, para Portugal? A atualidade política internacional, os custos da energia, as relações económicas com países como a Rússia, a Ucrânia, a Alemanha e também o Reino Unido serão algumas das bases fundamentais para a discussão que nos diversos painéis propomos para o dia de hoje. Já vamos então aos espaços de debate. Antes disso, e para a sessão de abertura desta Fábrica 2030, convido a subir ao palco António Costa, o publisher do Eco. Muito bom dia a todos, bem-vindos. Sr. Presidente da Câmara, Rui Moreira, mais uma vez muito obrigado pela sua presença. A todos os convidados, oradores, quero agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui. Permitam-me 2 ou 3 breves notas. Por um lado, este é mais um Fábrica 2030 e é, na verdade, o compromisso do ECO, desde o primeiro dia, a estar junto à indústria e fora de Lisboa. Nós tivemos esse compromisso desde logo com os acionistas, a maior parte deles, que são do Norte e que, digamos, também nos apoiaram porque lhes apresentamos um projeto e uma visão que era um jornal económico que estivesse próximo da economia real. Eu confesso que não gosto muito dessa diferença entre a economia real e a outra economia, porque na verdade ela é toda real, mas sabemos do que estamos a falar. A economia das empresas industriais, das empresas exportadoras, né? E, portanto, este nosso compromisso passou por várias vertentes, várias prioridades, e uma delas era mesmo organizar todos os anos, pela altura do aniversário do ECO, e o ECO acabou de fazer 6 anos, passaram num instante, na verdade 7, 6 desde que está online, e todos os anos temos organizado esta Fábrica 2030. Já o fizemos em vários sítios, inclusive dentro de uma fábrica, na Paulo Piquet, um grupo têxtil de Guimarães, e temos aproveitado, no fundo, estas oportunidades para convidar decisores, para convidar empresários, para convidar gestores, para falar da indústria. E não é por acaso que esta conferência se chama Fábrica 2030. Quero mais uma vez sublinhar a disponibilidade do Rui Moreira para estar sempre connosco desde a primeira hora, e, portanto, é para nós um gosto e também, digamos, a relevância e a confirmação da relevância que o Presidente da Câmara do Porto atribui ao papel da comunicação social e, em particular, do ECO, com esta visão económica e financeira do país e do mundo. Hoje vamos discutir o futuro da indústria. Provavelmente não vai estar tão assente, como poderia ser a tentação mais óbvia, à atualidade do dia, ao Orçamento de Estado e aos apoios ao quadro comunitário e ao PRR, que quisemos, precisamente porque estamos a celebrar os nossos 6 anos, trazer uma discussão um pouco diferente. Uma discussão sobre o futuro da indústria, o futuro da fábrica, ou se quiserem até a fábrica do futuro, e convidar quer, digamos, gestores e decisores que têm na sua liderança a transformação digital e depois gestores, líderes, CEOs, que têm de setores diferentes, no caso concreto a Bial e a TMG, um setor farmacêutico e de indústria, outro têxtil, embora um têxtil, se quiserem, técnico, e ambos a competirem no mundo. E ambos líderes nos seus setores respectivos, sobre a transformação do que é hoje a fábrica, que provavelmente está mais avançada do que nós próprios poderíamos imaginar, e vamos, obviamente, desafiá-los a contarem-nos o que é que estão a fazer para que a fábrica do futuro seja, em Portugal, uma realidade. Teremos a oportunidade de encerrar com outro gestor da Renova, Paulo Pereira da Silva, que nos vai também fazer uma reflexão sobre, precisamente, esta fábrica do futuro. Creio que é uma oportunidade, como vos digo, a solução e o caminho mais fácil seria, provavelmente, centrarmos a discussão nos temas da atualidade do dia. Contra mim falo, seria mais fácil fazer títulos de jornais com a atualidade do dia, mas eu creio que é um contributo que também temos a obrigação de fazer, que é nós estamos
permanentemente ou apenas a olhar para as notícias do dia, mas tentamos projetar e dar visibilidade e dar espaço de reflexão para o que as empresas portuguesas, particularmente essas empresas industriais, estão a fazer para transformar a economia portuguesa. Nós sabemos, e os jornais, e o ECO obviamente também dá conta disso, do que é hoje a transformação digital, a transformação climática, energética, como estes conceitos, que são mais de conceitos, porque há muitas empresas, felizmente, e às vezes até nem são notícia, mas felizmente estão a fazer muito e estão a fazer bem. Mas isto requer capital, e apesar de tudo, para os bons projetos eles existem, mas requer processos, requer, como dizem os nossos parceiros da Accenture, que também aqui se juntaram a nós, uma visão holística do que é o chão de fábrica. E é isso que nós queremos discutir. Não tomo mais o vosso tempo, quero agradecer a presença de todos e convidar o Sr. Presidente da Câmara, Rui Moreira, a dirigir-nos umas palavras. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o meu querido amigo António Costa. Muito obrigado por, mais uma vez, vir ao Porto fazer este evento, esta edição. Cumprimento também o meu querido amigo Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto, as senhoras e os senhores empresários e convidados. E, de facto, é com muito gosto que participo nesta edição da Fábrica 2030. E quero agradecer mais uma vez também ser convidado para falar sobre um assunto que me é bastante caro. O ECO está de parabéns pela iniciativa, porque neste ciclo de conferências serão analisadas e debatidas questões que são da maior importância para o desenvolvimento do país e, em particular, para o crescimento e modernização da sua economia. Na conferência de hoje vão ser discutidos temas decisivos para a transformação da indústria portuguesa a partir de fatores críticos de competitividade como a inovação, a tecnologia e o design. Fico muito satisfeito por esta conferência se realizar no Porto, que é uma cidade com fortes tradições industriais e cujo ecossistema de inovação tem demonstrado grande dinamismo na criação, aceleração e atração de empresas tecnológicas nacionais e internacionais. Pelo seu efeito multiplicador, a indústria é, historicamente, o principal motor de desenvolvimento dos países. Por isso, foi com preocupação que assistimos à desindustrialização das economias mais desenvolvidas, tendência a que Portugal não escapou. À semelhança do que acontece no resto da Europa, a indústria portuguesa tem um peso no PIB inferior a 20%, quando nas décadas recentes, de 1970 a 1980, andava ainda perto dos 30%. A partir da década de 90, do século passado, acentuou-se a terciarização da economia nacional e houve uma redução contínua do contributo do setor secundário para o PIB. A indústria transformadora em Portugal passou de 18,1% do PIB em 95 para 13,5% em 2019, abaixo dos 16,5% de média europeia nesse mesmo ano. A globalização promoveu a deslocalização das cadeias de produção da indústria ocidental para países com menores custos de trabalho, como a China ou a Índia. Mas no caso português foi também determinante um contexto político e económico que, a partir da década de 1990, passou a favorecer as atividades de produção de bens não transacionáveis. Além disso, fomos penalizados pelo facto da nossa base industrial estar muito centrada em setores especialmente expostos à concorrência global, como o têxtil e o calçado, apenas a título de exemplo. Ainda assim, a indústria continua a ser o setor que mais valor cria para o país. O peso das exportações no PIB é hoje superior a 40%, muito por força da competitividade de alguns setores manufatureiros. A indústria aprofundou a sua vocação exportadora e os seus produtos incorporam hoje mais tecnologia, mais inovação, maior valor acrescentado, em termos que os economistas gostam, de maior complexidade. Antes da pandemia, vários setores viveram um momento ímpar em termos de competitividade internacional e capacidade exportadora. Têxteis, calçado, toda a fileira automóvel, mobiliário, maquinaria, metalomecânica, a parte agroalimentar. Todos estes setores tiveram resultados históricos no respeito à procura externa,
conquistando novos clientes e também e principalmente novos mercados, libertando-nos da excessiva dependência da União Europeia. A crise sanitária interrompeu o ciclo de crescimento da indústria e expôs a forte dependência das economias desenvolvidas em relação às cadeias de abastecimento globais, em boa medida centradas na China. A Europa despertou finalmente para a questão da reindustrialização, percebendo a necessidade urgente de reforçar a sua capacidade produtiva e de valorizar as suas empresas, produtos e marcas à escala global. Num contexto geopolítico tão instável, não é prudente deslocalizar a indústria europeia para outras regiões do mundo com cadeias de valor extensas e onde o risco de disrupção é muito elevado. Por isso, a indústria é hoje vista na Europa como um setor de forte interesse geoestratégico e com importância vital para a recuperação económica da pandemia. Recuperação essa que deve ser impulsionada pela transição digital e energética e alavancada pela nova geração de fundos europeus, em particular o PRR. Portugal não é exceção na Europa. Também por cá se estabeleceram metas ambiciosas de reindustrialização, tendo em mente o aumento da capacidade exportadora do país para 53% do PIB em 2030. Ora, essa reindustrialização obriga a um forte investimento nos setores de bens transacionáveis, que, como sabemos, e já foi dito, perderam valor na economia portuguesa a partir da década de 1990. Para isso, é preciso discriminar positivamente os nossos setores de bens transacionáveis, quer no que respeita à aplicação dos fundos europeus, quer do ponto de vista fiscal, creditício e laboral. O crescimento dos setores de bens transacionáveis vai intensificar a orientação da nossa economia para o exterior, tendo em vista o reforço do peso das exportações no PIB. Por outro lado, é decisivo para o desenvolvimento industrial que os nossos empresários sejam, de facto, sensíveis à importância da inovação. Isto implica que estejam abertos ao estabelecimento de consórcios universidade-empresa, a partir dos quais se pode converter conhecimento científico em produtos, serviços e economias com valor acrescentado, com mais complexidade, com mais competitividade no mercado. É esta, de resto, a estratégia das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, um programa com imensas virtualidades, pese embora o ritmo muito lento de aprovação e contratualização dos projetos, como muitas das senhoras e os senhores que aqui estão bem conhecem. Ao nível do Estado, a transformação do tecido produtivo deve ser promovido pelo investimento público em projetos e infraestruturas de investigação, em ecossistemas de inovação e em interfaces academia-indústria. O investimento no binómio ciência e inovação é fundamental para reforçar a capacidade industrial do país. Portugal pode, deste modo, contribuir para a reindustrialização da Europa, para a reconfiguração das cadeias de abastecimento globais e para a diversificação dos centros de produção no mundo. Há que aplicar o conhecimento tecnológico e científico que o país produz no desenvolvimento de novos produtos. Sobretudo, produtos de setores baseados em fatores de competitividade mais avançados, como as utilities, a eletrónica, as novas tecnologias digitais, a biotecnologia e a farmacêutica. Importa igualmente estabelecer parcerias entre as empresas de média e alta tecnologia e as PME dos setores tradicionais, de forma a potenciar a nossa longa experiência na manufatura. Apesar dos progressos feitos nos últimos anos, o país continua a falhar nas parcerias entre os setores público e privado ao nível de inovação. Empresas e centros de conhecimento revelam ainda dificuldades em desenvolver sinergias entre si, o que penaliza a nossa competitividade nos setores de elevada especialização. Interessa, pois, agilizar e coordenar a relação entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Inovação, tendo em vista o objeto inscrito no PRR de alocar 3% do PIB ao investimento em ID até 2030. Portugal deve assumir, assim, como meta de médio prazo, um peso da indústria no PIB de 20%, acompanhando o evoluir favorável das exportações. Mas tal só se afigura possível com maior envolvimento da indústria nas novas e mais qualificadas gerações, quer como investigadores científicos, quer como empreendedores e empresários. O talento é indispensável à indústria de futuro que desejamos para Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, com esta e minha intervenção, espero de alguma forma contribuir para o debate que esta conferência vai promover em torno da indústria do futuro para Portugal. Como o António pedia, não vamos falar daquilo que está a acontecer hoje,
do que é que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, que a todos nos interessa. Não vamos seguramente falar na guerra, mas temos que pensar rapidamente em como é que vamos reindustrializar o país. Todos os outros países europeus estão a pensar no assunto. Os americanos estão a andar muito depressa. Vejam o caso do Chip Act nos Estados Unidos. Se perceberem o que é que está a acontecer nos Estados Unidos, no sentido de garantir exatamente uma independência relativamente àquilo que anteriormente era o recurso aos chips baratos do Extremo Oriente, se pensarem que a Europa e os Estados Unidos neste momento têm uma produção de menos de 20% dos chips, vejam o que os americanos estão a fazer, vejam a lentidão com que nós estamos a fazer em Portugal e estamos a fazer na Europa. Não podemos mudar as leis europeias, não podemos alterar as coisas, mas temos que andar depressa. E, de facto, temos andado muito devagar. Muito obrigado a todos. Ainda nesta sessão de abertura da Fábrica 2030 deste ano, passamos agora a palavra a Nuno Botelho, é presidente da Associação Comercial do Porto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, meu amigo Rui Moreira, caro António Costa, publisher do ECO, minhas senhoras e meus senhores, caros convidados e conferencistas, antes de mais gostaria de agradecer o convite que o ECO me formulou e felicitar os seus responsáveis pela ousadia que tiveram em lançar um novo meio especializado em economia. Fazê-lo num quadro de grande incerteza no negócio dos mídia e fazê-lo, sobretudo, com a qualidade e o sucesso que têm tido, é obra digna de elogio. Para a Associação Comercial do Porto, é um gosto muito particular estar presente numa conferência dedicada a este tema, a transformação digital da indústria, mas também pelo facto de estarmos na antiga Alfândega, um local emblemático, símbolo económico da cidade e da região e um espaço oportunamente reabilitado com a colaboração, entre outras entidades, da nossa associação. Deixando algumas notas breves, começaria por um dado positivo. Portugal tem registado sinais de evolução na atividade industrial, fruto de uma melhor capacitação dos chamados setores tradicionais, mas, sobretudo, de um nível de diferenciação tecnológica cada vez mais significativo em áreas de valor acrescentado, como o setor automóvel e os seus componentes, a eletrónica, a farmacêutica, a biotecnologia, a energia, a engenharia dos materiais, entre outros. Na combinação destes dois fatores pode estar o motivo das trajetórias positivas na exportação de bens ou no valor acrescentado bruto da indústria, que cresce de forma ininterrupta desde o segundo trimestre de 2020. Estaremos ainda aquém da média europeia, neste último indicador, mas a tendência de crescimento é clara e significativa, e significa que algo está a melhorar no perfil de especialização do nosso tecido produtivo. Este é, sem dúvida, o caminho a seguir e aquele que melhor se enquadra nos objetivos definidos pela Comissão Europeia em termos de reindustrialização do novo espaço comum, de transição para um modelo de economia verde e de transformação digital dos negócios. Como sabemos, a emergência da pandemia e o impacto da guerra na Ucrânia acelerou a estratégia da União Europeia para a indústria, que desde 2019 apontava claramente três linhas de força: reforçar o mercado único europeu, alcançar uma maior autonomia estratégica que reduzisse a dependência de matérias-primas e produtos provenientes da China e acelerar a transição ecológica e digital, liderando o desafio global da descarbonização. Se existe uma vontade política na Europa para reforçar o peso da indústria na economia, diminuir o volume das importações, reduzir o risco das dependências externas e das tensões geopolíticas, então Portugal pode e deve aproveitar esta oportunidade. O nosso país dispõe de boas condições geográficas, sobretudo no corredor marítimo transatlântico, logísticas, técnicas, humanas e sociais para o fazer. Em nada ficamos a dever nessas características a outros países do espaço europeu, onde a componente industrial no PIB é francamente superior à nossa. Mas, subscrevendo a opinião de diversos especialistas da indústria nacional, num recente fórum realizado aqui no Porto, não podemos ir a todas e temos de definir claramente as nossas prioridades. Escolher os projetos mais diferenciadores e onde temos mais vantagens comparativas,
Assumir que Portugal não pode competir em mão de obra intensiva, mas pode crescer em setores de alto valor acrescentado, em processos de automação e de digitalização, em ID e em projetos com as nossas universidades cada vez mais capacitadas e mais bem cotadas nos rankings internacionais. Neste particular, no entanto, devo reiterar a minha desilusão, partilhada, aliás, por muitos empresários, com o PRR, um instrumento que, entre outros países europeus, como a nossa vizinha Espanha, estão a utilizar como meio de transformação da sua economia, mas que em Portugal serviu, sobretudo, para que o Estado alavancasse despesa e fizesse o investimento público que não tem capacidade de fazer por via orçamental. Perante uma oportunidade desperdiçada, terão de ser, mais uma vez, os industriais portugueses a dar testemunho da sua resiliência e da sua capacidade de adaptação e mudança, mostrando o caminho que o país deve seguir. Desejo-vos uma excelente conferência e faço votos para que daqui resultem bons contributos para o desenvolvimento da nossa indústria e da nossa economia. Um bem-aja a todos e muito obrigado.